proporcionou a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos para falar com o Senhor, para adorar o Senhor e ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, te pedimos para aqueles que não chegaram ainda, que o Senhor esteja aguardando, ó Pai, no caminho até aqui. Por nós, ó Pai, te pedimos que esteja guardando os nossos corações, nos ajudando a desfrutarmos desse banquete, que é ouvir do Senhor, né? E podemos adorar a Ti. Nos ajuda, Espírito Santo, a entregar a Deus o louvor verdadeiro. E guarda quem vai trazer a palavra também, Senhor Deus, unge também o ministério de louvor e cada um que está contribuindo para esse culto. Deus, te pedimos que o Senhor queira receber, ó Pai, como cheiro suave as tuas narinas, ó Senhor Deus, ouvir nossas orações e se alegrar, ó Pai, com a nossa adoração, falar conosco também, aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Não o que queremos, ó Deus, mas o que o Senhor quer falar. Que tu também seja agradecido, adorado e que só o Senhor receba a honra, Pai, e glória nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura em Salmos 29, verso 2. Salmos 29, verso 2. Vamos lá? Todos juntos. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Amém. Esse salmo ele nos instrui, né, a adorar o Senhor e dar honra e glória a Ele. E sabemos também que em João 4, né, quando Jesus encontra aquela mulher no poço, ele ensina a ela que Deus ele não quer uma simples canção, uma simples adoração assim, meia boca. Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Jesus diz, Deus é espírito e requer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E pensando nisso, né, a gente percebe dois comportamentos que às vezes temos. Quando nós viemos à igreja e somente lemos o slide, somente cantamos a letra, sem nem prestar atenção no que estamos falando, sem ver que se o nosso coração está realmente naquilo. E por muito tempo eu vivi assim, né? Eu nasci na igreja, como dizemos, né? Mas foi depois de grande que realmente eu conheci Jesus. E antes eu vinha só por religiosidade. Era tipo Nicodemos, que sabia o que fazer, mas não fazia por amor. E aí depois de muito tempo, né? De meio grande já, Jesus realmente me fez conhecê-lo e eu percebi essa mudança de comportamento. Já não cantava mais por cantar. E sim aprendi a adorar a Deus em espírito e verdade, movida pelo Espírito Santo. E é isso que eu quero convidar os irmãos nesse momento, que nós possamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo. Às vezes a gente não consegue realmente parar e adorar, mas a gente pode ser sincero para com Deus e orar e falar, ó Senhor, eu quero, mas eu não estou conseguindo. E pedir a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos entregar ao Senhor essa adoração que Ele quer, em espírito e em verdade. Porque é assim que Deus recebe, não de qualquer jeito. Então, que nesse momento nós possamos estar com o coração fixo nisso, né? Aproveitar essa oportunidade que temos. Nós não sabemos se teremos outra de estar na casa de Deus, de adorar a Deus. Então, que possamos, nesse momento, orar, se preciso, colocar o nosso coração diante dEle e dizer, Senhor, eu vim aqui para Te adorar e eu não quero fazer de qualquer jeito, e sim da maneira que Te agrada. E nisso convido o grupo de louvor para estarmos adorando nesse momento. Em espírito e verdade, tá?
Amém? Estamos louvando com teu amor, Pai.
Sabemos que passamos por lutas, mas sabemos também que podemos descansar nos braços do Senhor. Amém? Então, nesse mesmo espírito de adoração, vamos continuar louvando com muitas graças.
Olha o meu Deus, velho.
Pai, muito obrigado pelo teu afeto. Louvamos ao Senhor, Pai, pelo sustento, pela provisão sobre a tua igreja, Pai. Nós queremos te agradecer pela vida de cada irmão, Pai, que está aqui presente. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor abra portas de emprego para aqueles que estão precisando, Pai. E que o Senhor continue suprindo todas as necessidades do teu povo. Que esse dinheiro, Pai, seja usado para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu ia deixar para falar isso, essa presença. Os irmãos perceberam que tem um bocado de jovem aqui na frente. A maioria do Ministério do Louvor, né? Murilo não é tão jovem assim, não. Mas a gente aceita ele assim mesmo. Mas tia Lilian pediu para a gente estar aqui hoje cultuando com os irmãos e de uma forma com que os jovens cultuam aos sábados, né? Então, a gente preparou isso aqui com tudo com muito carinho para a honra e glória do Senhor. Então, nós queremos que o Senhor receba todo esse louvor, toda a adoração, toda a palavra, como cheiro suave. Então, vamos continuar louvando com... Tem tudo a ver com Ele, né? Um louvor que nós cantamos em 2019, se não me engano, na nossa quinzena aqui, e... Nós somos muito impactados por aquela mensagem. Então, peço que vocês se coloquem de pé. A gente está louvando mais uma vez. Amém. Também que é ótimo. Sem direção
Amém? Graças e paz mais uma vez. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Domingo foi bom? A glória de Deus. É uma bênção estarmos aqui mais uma vez, cultuando ao Senhor, né? Hoje, como eu disse, com os jovens à frente, temos ali a nossa presidente Dali. E nós queremos conhecer os nossos visitantes dessa noite. A gente pede que vocês se coloquem de pé ou deem um sinal com a mão. Mas a gente quer conhecer vocês. Se coloca de pé aí, meus irmãos. A gente quer conhecer vocês. Como é que a igreja sauda? Voltem sempre. É uma bênção ter vocês aqui conosco. Nós ficamos muito felizes de celebrar ao Senhor mais uma vez com vocês aqui. Então, se gostar, pode retornar e traz mais gente para a gente estar cultuando ao Senhor com a casa cheia para a glória dele. Amém? Então, vamos para a palavra dessa noite, né? Pedir aos irmãos que abram em Lucas 9, versículos de 57 a 62. Lucas 9, versículos do 57 ao 62. Amém? Esse amém foi fraco, hein? Amém, meus irmãos? Aí sim, hein? Parece que não tinha almoçado hoje. Mas vamos lá. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm tocas e as aves no céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa aqui primeiro, vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: Deixa para os mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Amém? Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Te pedimos por essa palavra, Pai, que ela faça morada em nosso coração e que ela nos transforme dia após dia. Que o Senhor fale, não eu, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo em que é muito comum seguirmos pessoas nas redes sociais. E o tema dessa mensagem é Siga o Mestre. E o fato de as pessoas terem essa coisa em comum, né, de estar se seguindo, lá dando um follow no outro. E a gente acaba, assim, seguindo pessoas que a gente conhece, né? Muitas vezes até gente que a gente não conhece, famosos e tal. E isso pode e tem afetado, tanto positivamente quanto negativamente, as nossas vidas. Pois nós escolhemos quem seguimos. Nós escolhemos o que nós vemos e como aquilo vai influenciar as nossas vidas. Então, o Instagram ele tem sido um prato cheio para a nossa geração se deliciar nas bandejas desse mundo. E o que acontece é que muitos não conseguem enxergar e nem apreciar o que Deus tem feito nessas redes sociais. Aí você deve estar perguntando: Lucas, mas como que eu não consigo ver o que é que Deus está fazendo ali? Muitas crianças, jovens e adultos têm sido alvo do que atrai aos olhos. Porque devido ao fato de ser muito mais prazeroso a nossa carne. Como nós sabemos, nós somos seres corrompidos pelo pecado. Desde o Éden, quando acontece o primeiro pecado ali, o ser humano já fica com aquele defeito de fábrica pro resto da vida. Mas a gente, sabendo que nós somos corrompidos, muitas vezes a gente se deixa atrair pelos olhos, por aquilo que é mais prazeroso à nossa carne, aquilo que nos atrai. Então, quem devemos agradar, o mestre ou o mundo? Quando eu trago esse questionamento, não quero dizer para você:
apagar suas redes sociais, sumir e falar, não vou mais falar com ninguém, não vou seguir mais ninguém, não vou ver mais nada. Não quero nem saber se Cristiano Ronaldo jogou hoje e fez gol. A gente não quer saber mais nada, então. Não estou falando sobre isso. Eu falo sobre agradarmos ao Senhor em todas as coisas. Agradarmos ao Senhor em todas as nossas atitudes, em tudo aquilo que nós fazemos. Então, Paulo, inclusive, ele nos afirma que nós devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. E para nós entendermos um pouco esse texto aqui de Lucas 9, a gente teria que ler desde o início, né? Mas são 62 versículos. E para entender melhor o que está acontecendo ali, a gente tem que entender o porquê Jesus está falando acerca dos que os seguem. Dos que o seguem. E, bom, para Jesus, quando ele envia os 12 ali, acontece meio que um rebuliço na Galileia. Jesus fala, vocês vão evangelizar, eu dou poder, dou autoridade a vocês, o Espírito está com vocês, vai acompanhar vocês, vocês vão curar, expulsar demônios, curar enfermos, e aí vocês vão para cima daquele povo. Vocês vão pregar o evangelho. E aí eles vão, cheios de poder e de autoridade para anunciar o reino de Deus. E aí Lucas ele vai nos relatar que Herodes ele fica perplexo, porque muitos diziam que João havia ressuscitado, muitos diziam que Elias tinha aparecido, ou que outros profetas antigos haviam ressuscitado naquela época. Mas a gente sabe que não era assim. A gente sabe que era Jesus e os seus discípulos, pregando o evangelho. Então, ouvindo essas coisas, Herodes, ele fica curioso para saber quem era este que estava curando, quem era este que estava ressuscitando pessoas, expulsando demônios, curando enfermos, ensinando as pessoas e discipulando e enviando seus discípulos para pregar o evangelho. Quem era esse que estava causando tanto rebuliço naquele lugar ali? E aí, o fato é que Jesus ele estava sendo conhecido e reconhecido por aqueles que aceitavam a mensagem. Aqueles que conheciam Jesus verdadeiramente, aquele Jesus que estava ali pregando a mensagem, passando de cidade em cidade, essas pessoas que conheciam a Jesus e reconheciam o seu poder, elas sabiam quem ele era. Mas muitos ainda não sabiam. E muitos desejavam saber, curiosos assim como Herodes, e desejavam seguir a Jesus, mesmo não sabendo quem ele era. E os apóstolos eles retornam e contam tudo o que havia acontecido. E aí eles se retiram com o mestre para um lugar deserto, mas a multidão ali, devido à popularidade de Jesus, acabam acompanhando ele, elas seguem a Jesus, e Jesus os recebe. Jesus continua pregando. Jesus multiplica pães e peixes naquela noite. E aí acontece mais um milagre maravilhoso, e as pessoas passam a conhecer ainda mais ao mestre. Mas ainda assim, existiam aqueles que ainda não conheciam Jesus verdadeiramente. Conheciam só de ouvir falar. E aí a gente percebe que Jesus começa uma sequência de ensino sobre aqueles que os seguem, como eles se comportam, pois aqueles que conheciam de ouvir falar achavam que ele era João Batista, achavam que ele era Elias, ou outros profetas antigos que estavam ressuscitados, assim como Herodes já tinha ouvido. E ainda hoje, para muitos, Jesus foi somente um homem que peregrinou pela terra e curou pessoas. Muitos aí fora acham que Jesus foi um cara que apareceu, assim como muitos aí acham. Eles pensam dessa forma. E aí a gente percebe que aqueles que seguem a Jesus e o conhecem verdadeiramente sabem, assim como Pedro, aqui em Lucas 9, ele vai relatar que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqueles que seguem a Jesus e o conhecem verdadeiramente sabem reconhecer quem é Jesus. Sabem reconhecer o som da sua voz. Sabem reconhecer quais são as maravilhas que o Senhor ainda tem feito nessa geração. E então ele fala sobre cada um levar a sua cruz. Ele vai falar também sobre peregrinar nessa terra, sabendo que perdendo a vida eles encontrariam assim a salvação.
Pois levar a cruz, meus irmãos, não é estacionar e pôr a cruz ao lado e esperar que alguém nos ajude ou nos dê uma forcinha para a gente continuar. Mas carregar a cruz, cada um carregar a sua cruz, é caminhar com Jesus e como Jesus, abrindo mão do mundo e servindo somente a Ele. Então, Jesus, ele continua, ele vai curar um jovem possesso, ele fala sobre a humildade de ser o menor, ele ensina que nós estamos aqui não para matar ou destruir a criação, mas estamos aqui para levar a mensagem daquele que salva a criação que estava corrompida. E por fim nós chegamos a esses versos finais, do verso 57 ao 62, onde ele havia encontrado seguidores e não discípulos ainda, assim como ele havia encontrado ao decorrer do capítulo. Jesus, ele vai sempre encontrar as mesmas pessoas, pecadores, que queriam conhecer mais sobre quem é Jesus. E eles queriam seguir ao Mestre, pois eles percebiam que Jesus, somente Jesus, traria a salvação que eles tanto precisavam. A gente sabe que naquela época o Império Romano estava naquele lugar, aterrorizava as pessoas. Mas a gente sabe que quando Jesus chega, tudo muda. Então, as pessoas elas desejam seguir a Jesus. Desejam saber quem é Jesus. Então, trazendo para os pontos, a gente percebe que o primeiro aqui, a gente percebe que ele está um pouco ali emotivo pela mensagem que ele ouviu. Ele chega para Jesus e só fala: Jesus, eu quero te seguir. E o primeiro ponto é: seja apaixonado por Jesus, não pelo mundo. A gente percebe que quando aqueles homens eles encontram com Jesus para segui-lo, o primeiro diz: te seguirei para onde quer que fores. Do nada o cara chega: Jesus, eu te seguirei onde quer que fores. E é isso aí. Hashtag tamo junto. E aí, muitos podem dizer: olha lá, o cara está emocionado. Conheceu Jesus agora e já quer seguir Jesus para o resto da vida. E isso acontece nos dias de hoje. Quando chega uma pessoa nova na igreja, a pessoa, sabe, está ali, conhece Jesus, naquela noite mesmo, e já se converte, já fala: eu quero seguir a Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus. E muitas vezes a gente não abraça essas pessoas. Nós não acolhemos essas pessoas que querem servir verdadeiramente a Jesus. E a verdade é que tudo isso, todo esse primeiro passo de estar apaixonado por Jesus, é na verdade parte do processo que vivemos quando caminhamos com Ele. O primeiro passo para seguir a Jesus é estar apaixonado por Ele e por sua mensagem. Então este homem aqui, ele não estava errado. Muitos falam: Jesus deu uma resposta dura. Não, Jesus estava apenas ensinando a ele: Jesus, olha, se tu quer me seguir, você pode ver que as raposas elas têm tocas, as aves têm ninhos, mas eu, filho do homem, não tenho de repousar a cabeça. O que Jesus estava dizendo aqui é: cara, se você quer me seguir, sua fé vai ser provada agora. Se você quer me seguir, sabe que a gente vai passar um perrengue, mas não vai faltar nada, porque o Pai supre as nossas necessidades. Então, muitos cristãos acabam se apaixonando pelo mundo e se esquecem do primeiro amor. Se esquecem desse primeiro amor por Jesus, e onde eles queriam fazer tudo e seguir a Ele de todas as formas, e isso muitas vezes é culpa nossa como igreja. Culpa nossa como os maduros na fé. Como eu disse, muitas vezes a gente não acaba ensinando como Jesus. Jesus ele não está repreendendo, jogando um balde de água fria, ele está apenas ensinando aquele jovem. Então, muitas vezes sabemos que, no fim, a gente, por não conhecer a Jesus, a gente sabe que é só o fim. Mas quando nós conhecemos a Jesus de fato, ainda que seja um caminho tendo a sua fé provada, com dificuldades, sabemos que no fim a morte ela nos trará a vida. Então, a morte daquele que ama e serve a Deus não é o fim da vida, mas é sim o começo dela. E muitos acham que Apocalipse é um terror, né? Eu mesmo tinha pavor de Apocalipse, meus irmãos.
Não tentava ouvir a palavra Apocalipse, que já estava tapando o ouvido, não quero ouvir, não. Quero ouvir Apocalipse, lá, um negócio de um bicho saindo de dentro d'água e acabando com tudo. Não quero saber disso agora, não. Tinha medo. Mas, com o passar do tempo, esse ano eu peguei para estudar mais e tal. E aí eu percebi que ela é uma mensagem não de fim, mas de recomeço. E nós, como cristãos, nós devemos reconhecer essa mensagem de esperança que a palavra de Deus nos traz. Em momento algum, a palavra de Deus ela vem para nos aterrorizar, ela vem para, nos dar um balde de água fria. Em momento algum. A palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, o que ela vai fazer é nos transformar e nos dar esperança de dias melhores. E é justamente isso aqui que Jesus está falando com esse homem. Cara, o que ele está falando aqui é: ainda que esses animais tenham onde repousar a cabeça e eu não tenha, o Pai vai suprir a minha necessidade. Pois se até as aves nos céus têm os seus ninhos, o Filho do Homem teria também onde repousar a sua cabeça no fim do dia. Então, não sabemos se aqueles homens seguiram a Jesus de fato. A Bíblia não nos conta isso. Mas sabemos que eles têm um encontro verdadeiro e aprendem primeiramente que não basta apenas dizer que ama Jesus e que vai segui-lo. Se não estivermos maduros e preparados, nós não vamos viver as intempéries dessa vida. Nós não vamos ter, a nossa fé provada e vamos continuar. O que Jesus está falando aqui para esse homem é: sua fé vai ser provada durante toda a caminhada me seguindo. A gente vai passar perrengue mesmo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então a gente deve ter a esperança nessa palavra, a esperança de dias melhores. E o primeiro passo para seguir a Jesus é estar apaixonado por Ele e por esta mensagem. Então, muitos escolhem agradar ao mundo e servir aos deuses criados, justamente por não confiar que Deus fará o melhor e que trará as respostas que precisamos. Este homem, provavelmente, ele buscava uma resposta tipo: tá bom, me segue. Mas o que ele encontrou foi essa resposta de Jesus. Nós não sabemos se ele seguiu ou não, como eu disse, mas ele teve um encontro com Jesus. E onde Jesus chegava, Jesus transformava vidas. E ainda hoje, onde a mensagem de Jesus chega, onde o evangelho é pregado, tudo muda. Então nós devemos continuar levando essa mensagem para que pessoas se apaixonem pelo evangelho, se apaixonem por Jesus, e assim nós possamos ensinar essas pessoas a viver segundo a vontade de Deus. Então, o convite que devemos fazer é sabendo que devemos viver em fé, entendendo o propósito e vivendo o extraordinário de Deus, pois ainda que vivamos como peregrinos, sem ter onde descansar a cabeça, nós sabemos que Deus tem algo extraordinário amanhã. Deus sempre vai ter algo melhor no amanhã. A palavra de Deus vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então a gente sabe que, mesmo que seja uma vida, tendo a sua fé provada, mesmo que você fala: cara, não estou dando conta, eu não vou conseguir chegar no final da minha carreira. Nós devemos lembrar que no amanhã, Jesus ele sempre terá algo extraordinário para nós. E para isso nós devemos conhecer e reconhecer que Ele é o autor e o consumador das nossas vidas. Que somente Ele traz a esperança aos corações que estão desesperançados aí fora. Quantos durante a pandemia falaram: cara, é o fim do mundo. Vai acabar, todo mundo está morrendo. Na Itália mesmo, só ficou jovem. Daqui a pouco o jovem começou a morrer também. Acabou. E muitos ficaram sem esperança de um mundo melhor. Mas o povo de Deus, por conhecer a palavra e reconhecer a Jesus, sabia e sabe que ainda não é o fim. Pois Jesus voltará, meus irmãos, para nos buscar.
Então, que essa mensagem seja uma mensagem de esperança em nossos corações e que a gente possa levar essa mensagem às pessoas aí fora, para que elas possam dizer: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Essa deve ser a nossa mensagem nesses dias. Mensagem de esperança. Não a mensagem de apocalipse de pavor, assim como eu tinha, mas a mensagem de esperança. Que o fim, na verdade, não é o fim. O fim da Bíblia não é o fim, é o começo de tudo. Tudo começa quando Jesus volta, na verdade. Pois é ali que nós temos a vida eterna. Não haverá morte, nem dor, nem choro. Então tudo começa no fim. Mas para muitos aí fora, quando acaba, acabou apenas. Não tem mais uma vida após essa morte. Então a nossa mensagem deve ser um convite para os que estão aí fora se apaixonar por Jesus e essa palavra. Ensinando que se nos aproximarmos de Jesus e desejamos seguir a Ele, nós devemos saber que o processo, a maturidade e a permanência virão se estivermos disponíveis a Ele. Pois ainda que seja difícil abandonar todas as coisas, nós somos convidados todos os dias a nos aproximar mais e mais de Jesus. O que Ele deseja é um relacionamento de amigo. A gente percebe lá em em Êxodo, quando Moisés ele está ali e a Bíblia vai nos relatar que Moisés conversava com o Senhor como quem fala com um amigo, face a face. E Deus não muda, meus irmãos. O mesmo Deus de Gênesis até Apocalipse é o mesmo. Ele ainda quer conversar conosco como quem conversa com um amigo. Ele ainda quer ser nosso amigo. Então o convite dele todos os dias é para que nós possamos abandonar todas as coisas que desagradam a ele e que nós possamos nos assentar à mesa e aprender sobre o seu reino e nos tornarmos mais parecidos com ele. Porque à medida que a gente se aproxima de quem a gente ama, a gente se torna mais parecido com essa pessoa. Então, a matemática ela é muito simples e Tiago ele vai entender isso, ele vai falar: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Portanto, se aproxime de Jesus hoje ainda. E ele vai se aproximar de você. Pois ele é um Deus recíproco com aqueles que o amam. Então, passando para o segundo ponto, a gente vai ver aqui que Jesus ele está falando de uma mensagem de renúncia, de renunciar a si mesmo, renunciar às coisas que nos prendem aqui ainda. E Jesus ele convida outro aqui a segui-lo, mas este responde que queria primeiro enterrar o seu pai. E ele coloca desculpas para seguir a Jesus, colocando o seu eu acima da vontade do Mestre, que é de todos que vivem nessa terra, o sigam. O que muitos não sabem é que as desculpas colocadas diante de um chamado acabam nos afastando do propósito. Quando nós falamos desculpas ao Senhor, quando nós criamos desculpas para não seguir ao Senhor, nós estamos, na verdade, nos afastando do propósito do Senhor para as nossas vidas. E nos dias de hoje nós colocamos desculpas, pois não estamos interessados em viver para Cristo e desagradar as pessoas ao nosso redor. Muitos aí fora não querem desagradar o amiguinho e até dentro da igreja. Nossa, fulano está postando tal coisa. Mas eu vou continuar seguindo, né? Porque é meu amigo. Mas será que Deus está se agradando do que você está vendo, de quem você está seguindo, do que você está assistindo? O que Ele deseja é que nós venhamos renunciar a essas coisas, porque Ele é maior do que todas as coisas. Então, desagradar as pessoas ao nosso redor e não queremos deixar de seguir alguém, muitas vezes, como eu disse. Mas nós temos que saber que, para agradar a Jesus, nós devemos escolher sempre Ele, entre Ele e o mundo.
Alessandro Vilas Boas, ele vai cantar uma música chamada Já Estive em Outros Lugares. E no fim ele vai começar a recitar palavras do Senhor e ele vai falar: Deus, se eu tivesse que escolher entre você e a minha esposa, quem eu escolheria? Se eu tivesse que escolher entre o Senhor e a minha igreja, quem eu escolheria? A gente acha muitas vezes que por estar aqui dentro, a gente já está salvo. Mas se Deus falasse hoje, ó, entre você estar aqui ao meu lado e você estar ali na igreja, quem você escolheria? Só apenas estar ali na igreja, onde não tem a minha presença, muitas vezes, onde você escolheria estar? Então nós devemos escolher sempre estar no centro da vontade de Deus. Escolher sempre estar ao lado de Deus. Então, muitos de nós não queremos abrir mão de nada para seguir a Jesus. Este homem aqui, ele é convidado a deixar a sua família para seguir a Jesus e anunciar o reino. E não sabemos se de fato ele foi. Mas devemos estar atentos, pois N.T. Wright, ele vai nos dizer que não podemos permitir que os detalhes dessa vida nos desviem do foco. Os detalhes dessa vida muitas vezes acabam nos desviando do foco que é Jesus. E a gente não pode estar atento a esses detalhes, fissurados nos detalhes dessa vida. Detalhes esses que nos afastam da vontade de Deus. Detalhes que nos afastam dos propósitos do Senhor para a nossa vida. Então, devemos ser verdadeiros e nos afastar dos detalhes que nos tiram desse foco, porque Deus espera de nós uma aproximação contínua com Ele. Uma aproximação íntima, de forma verdadeira, uma aproximação daquele que abre mão das coisas que afastam do propósito. Então, nós devemos buscar na palavra, buscar em orações, saber qual é a vontade de Deus e o que é que tem desagradado a Deus. O que é que eu tenho feito que tem desagradado ao Senhor? Como que eu vou me aproximar mais do Senhor? O que é que está acontecendo comigo que, sabe, eu não consigo encontrar o Senhor? Existem coisas, meus irmãos, que não sou eu que vou dizer que está errado na sua vida. Não é o irmão que está do seu lado que vai dizer o que é que está errado na sua vida. É somente o Senhor que pode te dar essa palavra. Somente o Senhor pode te mostrar o que é que está errado hoje em tua vida. Então a nossa oração deve ser de: Pai, mostra-me onde é que eu estou errando. Eu quero cumprir a tua vontade, mas eu não consigo. O que é que está acontecendo? E o que Jesus deseja de nós é justamente que nós venhamos nos afastar das coisas que nos afastam dele. Esse jovem aqui, ele queria voltar e sepultar o seu pai. A Bíblia não diz se o pai dele já estava morrendo ou se ia morrer daqui a 5 dias, 4, 10, 20. Não fala, mas Jesus diz: deixem que os mortos enterrem os seus mortos. Aqueles que ainda não têm a vida eterna se preocupam, aqueles que ainda não alcançaram a vida eterna em Jesus, eles sempre vão procurar desculpas para não servir ao Mestre de forma verdadeira. E por fim, o último ponto, devemos deixar o passado e seguir ao Mestre. A gente percebe aqui nesse capítulo, nos versículos 61 e 62, que disse também o outro ali ao Senhor, né? Pai, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir os que estão em minha casa. E Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, o terceiro ponto é: deixe o passado. Deixe o passado. E a gente percebe aqui que muitas vezes nós fazemos como este. Já chegamos ao Senhor colocando condições para servir a Ele. Este jovem, ele não chega como o primeiro: Senhor, te seguirei onde quer que fores. Mas muitas vezes nós somos como este jovem aqui. Nós já chegamos e falando: então, Jesus, é isso aqui. Eu quero te seguir, mas tem isso aqui. Essa é a condição. Deixa eu voltar aí.
me desperdi dos outros. E muitas vezes nós colocamos condições para servir a Deus. Mas a verdade é que nós devemos renunciar a nós mesmos, às nossas vontades e deixar o passado para seguir a Jesus. Quando renunciamos a nós mesmos, é que recomeçamos ao lado de Cristo. Que não aconteça conosco, meus irmãos, o que aconteceu com aqueles 2 discípulos que caminhavam ao lado de Cristo, o Cristo já ressuscitado. Eles estavam no caminho errado porque eles saíram do lugar de paz por não crer na promessa de que Jesus ressuscitaria. Falo dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Sabe, que não aconteça conosco o que aconteceu com eles ali logo no começo. Eles caminhavam ao lado de Cristo ressuscitado, eles estavam no caminho errado, mas Jesus, ele abre os olhos daqueles homens ao final ali. E eles andaram com Jesus por pelo menos 3 anos. Os historiadores vão dizer que aqueles 2 homens andaram com Jesus por pelo menos 3 anos. Eles viram ele ressuscitar mortos, curar cegos, paralíticos, perdoar pecados, realizar todo tipo de milagre. Eles foram testemunhas oculares do que Jesus tinha feito e estava fazendo. Mas não reconheceram Jesus. E sabe por que eles não reconheceram Jesus? Eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. E muitas vezes nós, dentro da igreja, ainda não tivemos uma experiência verdadeira com Jesus. Isso é muito triste. Mas a esperança que nos move é saber que Jesus está lá todos os dias, nos esperando para que nós possamos ter uma experiência verdadeira com Ele. Ele sempre está disponível. Basta nós darmos um passo em direção a Ele. Então, a incredulidade, ela impede que eles o reconhecessem. Aqueles homens, eles estavam tristes, a palavra vai dizer. Aqueles homens, eles viam Jesus como um profeta, mas não como um Messias, provavelmente. E muitos se encontram exatamente nessa situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar ou até já presenciaram ele realizar algumas curas, alguns sinais, mas não tiveram experiência pessoal com Jesus ainda. Aqueles 2 homens, eles depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós acabamos depositando as nossas esperanças em um Jesus que veio fazer uma coisa, mas muitas vezes nós queremos a esperança de outra coisa. E Jesus, ele tinha algo profundamente maior e melhor para aqueles homens. O perdão dos pecados, a vida eterna, mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro e efêmero. Ao dizer, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu, aqueles homens, eles demonstraram que não criam no sobrenatural de Deus, pois os judeus, eles tinham uma cultura de que ao 3º dia, se alguém não ressuscitasse, acabou ali, não iria ressuscitar. Ou seja, se algo não tinha acontecido até aquele momento, aqueles homens achavam que não ia acontecer mais. E essa mesma atitude se repete em nossos dias. Pessoas que buscam a Deus não pelo que Ele é, mas porque eles querem a solução de seus problemas, eles querem restaurar seus casamentos, elas querem cura, elas querem uma casa, querem um carro, querem resolver problemas financeiros, elas querem tudo. Querem as bênçãos do Senhor, mas não querem o Senhor da bênção. Só querem aquilo que o Senhor pode dar, mas não querem o Senhor em suas vidas. Não querem que Deus conduza as suas vidas. E só quando Jesus partiu o pão, é que os olhos deles foram abertos. Eles lembraram dos momentos que presenciaram onde Jesus ceava e partiu o pão com eles. Os olhos foram abertos, que eles tiveram a memória. Nossa, lembrei, Jesus. Era este homem que estava conosco lá no início,
quando nós caminhávamos com Ele, quando Ele curava as pessoas, quando Ele ressuscitava os mortos, expulsava demônios. Eles tiveram essa lembrança porque eles se lembraram da forma como Jesus partiu o pão. E eles tiveram seus olhos abertos e ali eles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Esses dois homens, eles só tiveram a oportunidade de mudar a sua vida e de reconhecer porque eles tiveram 3 atitudes. A primeira, porque eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. A segunda, eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia naquele momento, pois era de costume que o anfitrião daquele tempo celebrasse a ceia de sua casa. Mas eles deixam Jesus celebrar a ceia. E por terceiro, eles voltaram para Jerusalém correndo. Jerusalém, o lugar de paz. Aqueles homens, eles se desviam para o caminho de Emaús. Antes de partir, antes de morrer, Jesus já tinha falado: permaneçam em Jerusalém. Mas aqueles discípulos, por não conhecer o Deus verdadeiro, o Jesus verdadeiro, por conhecer apenas aquele cara que fazia os milagres, e não conhecer verdadeiramente quem era Jesus, eles acabaram indo por outro caminho. Portanto, que as nossas atitudes hoje sejam essas. Porque Jesus hoje ele quer entrar nas nossas casas. Jesus quer mudar a nossa história. Jesus ele quer assumir a posição de anfitrião de nossas vidas. Jesus ele quer celebrar a ceia conosco para que nós possamos reconhecer quem ele é, para que nós possamos voltar ao lugar de paz ao seu lado. Então, meus irmãos, que a gente possa estar se apaixonando e se aproximando de Jesus todos os dias. Que a gente possa renunciar às nossas vontades, que a gente possa deixar o passado, pois hoje, ainda hoje, se você não teve ainda a sua vida mudada por Jesus, Jesus ainda hoje ele quer mudar a sua história. Então, terminando essa mensagem, eu quero saber se alguém aqui nessa noite quer entregar a vida a Jesus. Esse é apenas um sinal. A gente sabe que muitas coisas muitas vezes nos impedem, assim como esses homens aqui. Esses homens, eles colocavam desculpas, estavam presos ao passado. Aqueles homens, eles muitas vezes poderiam até se assustar da forma como Jesus estava falando naquele momento. Mas o que Deus quer ainda hoje, meus irmãos, é transformar as nossas vidas. Não havendo ninguém, vamos estar orando. Vou convidar Murilo aqui. Está tocando. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais este dia. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui. E nós queremos te pedir, Pai, que a Tua palavra penetre em nossos corações. Que nós possamos ser restaurados, Pai, por Tua mensagem, que o Teu poder e a Tua misericórdia, Pai, recaiam sobre nós. E que o Senhor esteja nos conduzindo pelos Teus caminhos. E que a nossa esperança seja uma esperança de uma vida eterna, de uma vida ao Teu lado. E que a nossa esperança, Pai, não esteja em reinos aqui da terra, reinos terrenos, em pessoas que possam liderar as nações. Não é isso, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o eleito do Pai, pois é aquele que reinará sobre toda a terra, pois toda a terra se renderá à Tua glória, Pai. E nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas. Então nós te agradecemos, Pai, por esta mensagem. Te agradecemos por essa palavra, Pai. Que o Senhor nos conduza a deixar o passado e se aproximar ainda mais do Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio,
ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, põe um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Amém. Os irmãos, coração silenciosa, está encerrado o culto dessa noite, amém?